O importante é que você sobreviveu. Aleluia! O importante é que eu sobrevivi. É verdade. O importante é que 2022 pode ter até tentado te parar, mas você venceu e está aqui. Ei, nós estamos chegando ao final do ano. Sim, Coisa pai. linda. Para muitos talvez esse tenha sido o último culto do ano. Para outros, o primeiro culto de um ano que se inicia hoje na minha história. O primeiro culto de um ano que muda a tua vida por completo, em nome de Jesus. Eita Jesus, aí. Maravilha. Abra sua Bíblia aí em Hebreus. O capítulo é o 12. E como nós acabamos de falar, o que importa é que eu sobrevivi. E como nós sobrevivemos? A verdade é que nós só vamos sobreviver se nós olharmos dia após dia para Ele. Porque os dias são maus, os dias são difíceis. As situações, elas são adversas sobre as nossas vidas todos os dias. E eu quero hoje te convidar a sempre ter Jesus no foco, a sempre olhar para Ele, independente da situação que você esteja vivendo, independente da situação que você esteja enfrentando, independente do gigante. Você precisa falar assim: o gigante é grande, mas ele não é maior que o meu Deus. As situações que vêm contra mim, elas são até atemorizadoras, mas elas não são maiores do que o teu Deus. Elas não são maiores do que o Deus Todo-Poderoso que te chamou e vai cumprir um propósito sobre a tua vida. Amém? Hebreus capítulo 12, versos 1 e 2. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca de alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomia, e está assentado à destra do trono de Deus. Deus, Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, Pai, a tua palavra ela foi lida, Senhor, e eu peço, Senhor, que nessa noite o Senhor possa, Deus, adentrar os corações, Senhor, com uma palavra, Deus, que jamais volta vazia. Pai, eu creio que homens, mulheres, jovens, Deus, adolescentes, crianças vieram aqui, Pai, e precisam ser tocados, precisam, Deus, ser transformados, e isso só acontece, Deus, através da sua palavra, através da tua presença, Senhor. Então, em nome de Jesus, que essa noite seja uma noite, Deus, marcante, uma noite, Deus, de transformação sobre a vida dos teus filhos, em nome de Jesus. Como eu falei, nada na nossa vida é fácil. Existem dias de angústia, existem dias de dificuldade, existem situações que nos decepcionam, existem pessoas que nos decepcionam, existem pessoas que nos magoam, que nos constrangem. A gente muitas das vezes tem que lutar um dia após o outro. São muitas provações, são muitas injustiças, são traições que nós devemos todos os dias suportar. Mas, independente do que você passar, existe algo que você precisa fazer: olhar para o autor e consumador da fé. E eu me lembro de uma situação de homens assim como eu e você, mulheres, mas aqueles homens que foram escolhidos para andar com Jesus. Num determinado momento, Jesus olha para eles e fala assim: ei, eu sei que vocês estão cansados, eu sei que passou o ano de 2022 inteiro e vocês já fizeram de tudo, vocês já cansaram a carcaça, estão dizendo: estou querendo que chegue o final do ano para eu descansar. Só que aqueles homens estavam cansados talvez, e Jesus falou para eles: ei, é hora de passar para o outro lado, é hora de alcançar um outro lugar, é hora de alcançar um outro nível, é hora de chegar aonde vocês ainda não chegaram. E aqueles homens, aqueles discípulos, simplesmente fiéis, assim como vocês, simplesmente ouviram a voz do mestre e falaram:
passar para o outro lado. Obrigado. Acontece de que no meio da caminhada, no meio da jornada, no meio do caminho, uma grande tempestade. Situações adversas, elas vêm sobre as nossas vidas todos os dias. Mesmo que estejamos cumprindo a vontade de Deus, mesmo que estejamos firmes dentro da igreja, dizendo, eu estou com Jesus, eu estou bem, eu estou tranquilo. Só que muitas das vezes a pancada vem, a tempestade vem, as situações adversas, elas vêm sobre as nossas vidas. Mas o que nós precisamos fazer? Continuar focados, olhando para Cristo. Olha o que acontece com Pedro. Na hora que existe uma grande tempestade, Pedro avista Jesus andando sobre as águas. Aqueles discípulos, no primeiro momento, eles se assustaram com a situação. No primeiro momento, eles se assustaram com Jesus e falaram, é um fantasma. Mas Jesus falou para eles, sou eu. E Pedro, reconhecendo a voz do mestre, disse, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E disse ele, vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Porém, reparando no vento, enquanto Pedro estava olhando para Jesus, que o chamou para uma grande obra, olhando para Jesus que falou para ele, ei Pedro, não olha para a tempestade, não olha para a situação, ei você, não olha para o que você está enfrentando, não olha para a enfermidade, não olha para as situações, olha para mim. Deus falando com Pedro, olha para mim. Pedro estava indo tranquilamente, mas a Bíblia vai dizer que ele, reparando no vento, ele desviou o olhar de Cristo, ele desviou o olhar da vontade de Deus, e aí ele olhou a força do vento, ele viu o tamanho do gigante, ele viu o tamanho das situações, então ele teve medo. E ter medo não é algo que vai te tornar mais fraco que os outros. Ter medo é normal, é comum. Mas acontece de que você precisa entender que no meio da situação adversa, você precisa continuar olhando para Cristo. No meio da situação que está acontecendo dentro da tua casa, você precisa entender, ei, o dono da solução é o Deus Todo-Poderoso. E num determinado momento, Ele vai colocar a mão e vai mudar o quadro da história. Ele vai colocar a mão e vai mudar o meu marido, vai mudar a esposa, vai mudar o filho. Ele vai alcançar o que tem que alcançar dentro da tua casa. Mas você precisa estar focado, olhando para Cristo, porque se você reparar na situação, você simplesmente começa a desviar o olhar, e aquelas situações
elas vão te enfraquecendo, e talvez você afunde, e talvez você pare. Teve medo e começando a submergir, então salva-me, Senhor. E ter medo não é algo que vai te tornar mais fraco que os outros. Ter medo é normal, é comum. Mas acontece de que você precisa entender que no meio da situação adversa, você precisa continuar olhando para Cristo. No meio da situação que está acontecendo dentro da tua casa, você precisa entender: ei, o dono da solução é o Deus Todo-Poderoso. E num determinado momento, Ele vai colocar a mão e vai mudar o quadro da história. Ele vai colocar a mão e vai mudar o meu marido, vai mudar a esposa, vai mudar o filho. Ele vai alcançar o que tem que alcançar dentro da tua casa. Mas você precisa estar focado, olhando para Cristo. Porque se você reparar na situação, você simplesmente começa a desviar o olhar. E aquelas situações, elas vão te enfraquecendo. E talvez você afunde. E talvez você pare. E o maior problema é que muitas das vezes nós não gritamos salva-me. A verdade é que nós precisamos entender que muitas das vezes tem três caminhos. O caminho da direita parece até ser um caminho bom, parece até ser o caminho correto. O da esquerda é tentador, é um caminho que muitas das vezes nos mostra situações que falamos assim: é aqui que eu vou vencer, é aqui que eu vou alcançar o meu objetivo. O da direita tá bom, o da esquerda tá mais tentador ainda. Não, agora eu vou dar. Mas a verdade é que muitas das vezes nem da direita nem da esquerda, nenhum dos caminhos ali são os caminhos que para você seguir. Existe um caminho que é Jesus Cristo, o caminho, a verdade, a vida. E Ele está dizendo: ei, não olha para a direita, não olha para a esquerda, olha para mim, porque eu sou a verdade, eu sou o caminho, eu sou o que você precisa. Porque muitas das vezes a gente vai tentar achar a solução no dinheiro, a gente vai tentar achar a solução em alguma religião. Não, se o pastor fizer, o pastor não é curandeiro, o pastor não é milagreiro. O dono do milagre é o dono da palavra, aquele que já prometeu sobre a tua vida, e Ele pode cumprir. Deus, Ele faz. Pode usar o pastor, amém. Pode usar uma criança, amém. Pode usar você. Mas você precisa estar sempre focado no Deus Todo-Poderoso, sempre focado em Jesus. E Ele te trouxe aqui para dizer: ei, esse é o caminho. Ouvir a minha palavra e continuar focado em mim. Ouvir a minha palavra e continuar focado em mim. Mas somente olhar para Jesus que você encontrará a resposta de como agir e para onde ir e prosseguir. Sempre existirá uma saída quando os olhos estiverem fixos apenas no Salvador. Falar de dor, falar de dificuldade, falar de momentos difíceis, todas as vezes eu me lembro de Jó. Pensa num homem que estava sozinho. Os amigos o abandonaram, perdeu os filhos, perdeu tudo que ele tinha. Porque muitas vezes a gente se escora: meus amigos me abandonaram, mas eu tenho minha família. Mas ele perdeu os filhos. A mulher falou: tu é maluco. Porque por mais que a gente fale assim: essa mulher só me perturba, esse marido só me perturba. Na hora do nosso momento difícil, quem nos apoia é o marido, é a mulher. Na hora do nosso momento difícil, quem é que segura o nosso braço é aquele que está lá sempre ao nosso lado, que está perturbando muitas vezes todos os dias. É verdade ou não é? Então é mais ou menos isso. Aí o que acontece? Aquele homem, nem a mulher, que talvez era a tribulação da vida dele. Vamos lá. Vamos fora. Todos o abandonaram. Aquele homem estava sofrendo na carne, na pele. E nós muitas das vezes com uma ferida, com um machucado, com uma situação, a gente fica desesperado. Imagina aquele homem, que algumas pessoas dizem que há metros dava para sentir o fedor da carne podre no corpo deles. Imagina aquele homem, a situação que aquele homem estava vivendo. Doente, fase terminal, todos o abandonaram.
Mas a declaração dele foi: porque eu bem sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Jó no capítulo 19, verso 25, no meio das aflições, no meio da dor, no meio do luto, no meio do choro, no meio da doença, aquele homem, ele diz: ei, o meu Redentor vive. Ei, então não importa o que você esteja enfrentando, não tire os olhos de Cristo, não tire os olhos de Deus, porque no meio da tua situação difícil, se você se lembrar que o teu Redentor vive, ele num determinado momento vai se levantar sobre a terra, vai fazer o que for necessário para mudar o quadro, vai fazer o que for preciso para mudar a tua casa, o teu espírito. Eu não sei o que você precisa, mas o Deus Todo-Poderoso sabe. Então, no momento de angústia, de dor, declare: o meu Redentor vive. Talvez ele pudesse pensar: os meus amigos não vão me ajudar. Talvez ele pudesse pensar: a minha mulher não vai me ajudar, o meu dinheiro, a minha riqueza não vai me ajudar. Mas ele falou: o meu Redentor, ele pode me ajudar. Para seguir a Jesus, andando sobre as águas. É exatamente isso que ele estava dizendo. Ei, no meio da água turbulenta, no meio das tempestades, no meio da barreira, no meio dos gigantes ao meu redor, o meu Deus, ele há de se levantar e cumprir algo sobre a minha casa. Ele há de se levantar e fazer tudo aquilo que ele prometeu. Ele sabia quem era o Deus que ele servia. Eu creio em Jesus. E é isso que você precisa estar convicto todos os dias. É saber: eu tenho um Deus Todo-Poderoso, que independente da situação que eu esteja vivendo, Ele me chamou e Ele vai cumprir. Meu Deus. O mais interessante é que nós falamos que somos crentes. O mais interessante é que nós conhecemos a Jesus. E esse homem, depois de passar toda a situação dele, Jó 42, verso 5, ele diz assim: antes eu só conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Agora com os meus próprios olhos eu consigo contemplar a glória de Deus. Eu acredito que a situação que Jó ele enfrentou, a situação que aquele homem ele enfrentou, fez com que ele crescesse, que ele amadurecesse. Muitas das vezes nós não sabemos por que nós estamos enfrentando algumas situações, nós não entendemos por que estamos enfrentando algumas situações. É porque Deus ele quer te colocar num outro nível. Só que muitas das vezes ele vai ter que te dar umas varadas. Muitas das vezes ele vai ter que apertar um pouquinho e falar assim: ei, eu quero te colocar num outro nível, mas você precisa amadurecer ainda para receber o que eu tenho para você. Foi exatamente o que aconteceu com Jó. A experiência que Jó teve o fez chegar ao outro nível de maturidade e crescimento, o fez ter uma vitória sobrenatural. Jó 42, 12 vai dizer assim: assim abençoou o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentas. Teve também outros 7 filhos e 3 filhas, as 3 filhas mais bonitas do Oriente. Perseverar vai te levar a um outro nível. Proteja o seu coração do desânimo, da tristeza, da dúvida, tomando cuidado com as opiniões alheias sobre as decisões que você deve tomar. Muitas das vezes vão acontecer situações que Deus vai estar te provando, Deus vai estar mexendo em você para que você alcance um novo nível. Mas muitas das vezes você não compreendendo o que Deus está falando, começa a ouvir a opinião de outros. O Espírito Santo muitas das vezes quer falar contigo, mas você precisa abrir a mente e ouvir somente a voz de Deus e deixar com que a voz dos outros que estão te tirando do foco dizendo: ei, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Ei, não está dando certo, você foi para a igreja e as coisas parecem que não acontecem. Lá era muito melhor, no mundão estava muito mais livre. Não é assim que as pessoas falam. Eu prefiro o mundão, eu prefiro isso, eu prefiro aquilo. Lá na igreja vocês são proibidos de tudo. Na verdade nós somos livres de tudo. Na verdade nós vivemos a vontade do Pai e nós conseguimos negar aquilo que o mundo não consegue. Certa vez eu estava no Quartier, né? Tinha lá aquela época que o Quartier bombava.
tinha as torres de cerveja, tinha não sei o quê. E eu estava fazendo curso de inglês. E aí o pessoal do curso, vamos ali, que não sei o quê. Eu falei, não, vamos lá. Sentei. Eu era apenas um jovem da igreja. E aí eles começaram. Pediram a torre de cerveja, pede não sei o quê. Tu não bebe não? Eu falei, não bebo não, obrigado. E aí, não sei o quê? Isso aí é crente, rapaz. Crente não bebe, crente não pode isso, crente não pode aquilo. Eu falei, não, é o contrário. Eles é o contrário do que? Eu falei, não. Eu consigo ficar sem beber. Vocês não. Não, eu não sei o que. Não, eu falei, vamos fazer o seguinte. Vamos ficar esse final de semana, vocês não bebem nada. E aí, se vocês não beber nada, na semana que vem eu bebo com vocês. Não, mas aí não. Eu falei, não. É com vocês. Eu consigo negar, vocês conseguem. Vocês são escravos disso. Eu falei, vocês são escravos disso. A verdade é essa. Não sou eu escravo. Se eu tiver que beber, eu bebo. Mas eu posso negar isso. Vocês não conseguem. Aí eles ficaram me olhando regalados assim. Mudaram de assunto. Eu falei, acabou o assunto. Estava falando dos crentes. Mas a verdade é, quando você tem o Espírito de Deus, você consegue negar o que o mundo tanto te oferece. Você fala assim, não, eu sou mais forte que isso. Eu sou mais forte que as tentações. Eu sou mais forte do que o inimigo tem colocado. Os pratos que o inimigo tem colocado para mim. Proteja sua mente dos pensamentos que desencadeiam medo, angústia, possibilidades ruins, as mágoas e ressentimentos. Nós estamos finalizando esse ano, gente. E eu tenho pedido a Deus, falando, Deus, o que nós vamos fazer no ano que vem? Porque eu estou pensando só em 2023. Eu falei, em 2022 nem acabou, mas eu só penso no ano que vem. Eu falo, não, que eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. E aí eu vou falando, né, e projetando 300 mil coisas. E aí Deus falou comigo assim, em 2023, as pessoas vão olhar para você diferente. Já viu quem anda com Cristo? É completamente diferente. Ele exala algo diferente. As pessoas falam assim, tem algo diferente em você. As pessoas talvez não entendam, mas elas falam assim, todo mundo reclamando, todo mundo brigando, mas o crente reclamando também. Não era para ser, gente. Mas a verdade é que mudou a situação. Antigamente as pessoas olhavam para você e falavam assim, caramba, tem algo diferente em você. Isso precisa voltar, essa essência precisa voltar. Algumas coisas estão escritas na Bíblia e as pessoas elas se acomodam por conta daquilo. Um dia a pessoa falou para mim assim, não, mas a Bíblia diz que os filhos das trevas eles são mais prudentes do que os da luz. Eu falei, tá certo o que a Bíblia diz, mas a verdade é que não é um alerta para você. Os filhos das trevas são mais prudentes do que da luz, porque Deus está falando contigo, infeliz. Está na hora de você ser mais prudente do que os filhos das trevas. Está na hora de você começar a fazer diferente. A verdade não é para você se acomodar e deixar os filhos das trevas continuar sendo mais prudentes que você. Você tem que começar a pensar em 2023. As pessoas vão olhar para mim diferente. Eu vou ser o mais estudioso da classe. Eu vou ser o melhor funcionário. Eu vou fazer diferente. Eu vou trabalhar melhor todos os dias. Eu vou oferecer Jesus para as pessoas e eles vão falar assim, tem algo diferente brilhando em você. Está entendendo? 2023 tem que ser diferente na sua vida. Você já tem que entrar rompendo 2023 dizendo assim, eu vou romper com uma nova mentalidade, com uma nova vida, com uma nova história. Algo novo vai acontecer dentro de mim, que as pessoas vão dizer, existe algo diferente nele. Cidadão de antigamente, eu não sei se era o Santo Agostinho, se era São Francisco, algum desses são aí do passado, ele dizia, pregue, pregue, pregue o tempo todo e se necessário abre a boca. Muitas das vezes o teu testemunho fala muito mais do que você falar de Jesus. É como aquele vizinho que convidou o outro para ir na igreja. Vamos na igreja? Não, cara, estou lendo um livro aí. Quando eu acabar de ler esse livro, eu vou. Vamos na igreja? Opa, está quase acabando de ler o livro. Quando eu acabar de ler o livro, eu vou. Vamos na igreja hoje? Já sei, está lendo o livro? Estou lendo um livro aí. Quando eu acabar de ler esse livro, eu vou. Um determinado dia, aí vamos na igreja. Olha, tu está me convidando? Eu já acabei de ler o livro. Ele falou assim, que livro que você estava
Tem algo diferente na Maria, né, Maria? Tem algo diferente na Néia. Tem algo diferente na Ana. As pessoas vão olhar para você e falar assim: tem algo diferente nesse homem, nessa mulher. Tem algo diferente nessa criança. Tem algo diferente nesse jovem. Acabamos de ler. Nós somos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas. Meu Deus. As pessoas precisam olhar diferente para você. 2023, coloque isso dentro de você. Eles vão olhar para mim diferente, porque eu vou me apresentar diferente. Eu vou ser o melhor em todas as coisas. 2023 você vai chamar a responsabilidade para si. Ah, mas eu não fiz porque a Ana não fez. Ah, mas eu não fiz porque a Karina não chegou. Ah, mas eu... Não, você vai falar, vai ser diferente. Vai falar assim: não, peraí. Eu sei qual é a minha função, eu sei por que eu tenho que fazer. Ei, se tem que ensaiar, eu vou ensaiar. Se tem que orar, eu vou orar. Se tem que pregar, eu vou pregar. Se tem que fazer algo, eu vou fazer. Eu vou me colocar à disposição para fazer. Pensa num homem que... Lê aqui comigo. Como é o nome dele? Pedro. De quem nós acabamos de falar que afundou? Porque reparou no vento. Pedro. De quem você vai ouvir Jesus falando: ei, cala tua boca que você está cheio do demônio? Jesus estava falando com Pedro. Quem você vai ver Jesus chamando a atenção e falando assim: Pedro, se eu tivesse que entrar numa briga, eu falaria com meu pai e mandaria um exército de anjos para me defender. Por que está cortando a orelha do cara? Jesus repreendendo Pedro. Pensa num cidadão que toda hora é chamado a atenção: Pedro. Pensa em alguém que talvez se amiga por ele: Pedro. Pedro era o cara que fazia tudo errado o tempo todo. Mas num determinado momento, e a gente pode mudar o nome de Pedro para você aí. Qual o seu nome? Qual o seu nome? Porque Pedro fazia errado o tempo todo. Ei, eu estou falando de Pedro, mas eu estou falando de você. Talvez você pense assim: cara, eu fiz errado o ano inteiro. 2022 eu caí, levantei. 2022 foi complicado para mim. Mas num determinado momento, aquele homem que era só uma folha sacudida pelo vento, aquele homem que talvez ninguém desse nada, falou assim: ah, esse aí é um dos discípulos de Jesus que não vai dar em nada. Aquele homem, ele se posicionou. Aí a Bíblia vai dizer que existia um aleijado, um coxo, que todos os dias estava pedindo esmola na frente do templo. Aí Pedro, fitando os olhos nele, porque tem hora que você vai olhar para Jesus, mas tem hora que você vai olhar para alguém que precisa da presença de Jesus, e você vai refletir Jesus através dos seus olhos na vida dele. Aí agora Pedro olha para aquele homem aleijado e diz, né, olha para nós, Pedro e João, e ele olhava atentamente esperando receber esmola, alguma coisa. Porém Pedro lhe disse: não possuo prata e nem ouro, mas o que tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Sabe o que significa isso? Não importa o quanto você tenha errado em 2022. Não importa o quanto você tenha errado até hoje. Não importa as situações adversas que você tenha enfrentado. O importante é, você precisa se posicionar e falar assim: ei, Deus, 2023 eu vou viver o sobrenatural na minha vida. 2023 eu vou viver algo completamente diferente. 2023 vai ser diferente na minha história. Em nome de Jesus. Aí você vai olhar para o cego, para o aleijado, para quem quer que seja, física ou espiritualmente, não importando como essa pessoa esteja, não importando o que essa pessoa esteja vivendo, você vai ser usado pelo Deus Todo-Poderoso para levantar a aleijado. Você vai ser usado pelo Deus Todo-Poderoso para tirar, né, as escamas dos olhos do cego e, em nome de Jesus, fazê-lo voltar a enxergar a vontade do Pai sobre a vida dele. Ei, você vai ser chamado para ir lá naquela pracinha, ei, tirar aqueles drogados e, em nome de Jesus, mudar a vida dele. Ei, a irmã falou: eu vou na boca de fundo se for necessário, eu vou aonde for, mas eu vou ver homens e mulheres se
do erro, independente das dificuldades de Pedro, ele estava sempre olhando para Jesus, caindo, levantando, mas Jesus, estou aqui, eu errei, falhei, caí. Isso tem que ser a tua vida. Meu Deus. Até o momento em que Cristo fala assim, opa, agora eu vou te usar. Porque você já passou por todas as situações e adquiriu a maturidade necessária. Levanta e anda. A nossa missão só está completa se colocarmos os olhos neles. Final do verso 1, início do verso 2. Hebreus capítulo 12. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Meu Deus. O interessante é que Paulo ele vai escrever, corramos. E quando você vê a natureza do homem, ele nasce, começa a engatinhar. Aí você vai ver o Arthur e o Anthony, ó, estão segurando um negocinho, pum, cai. Ainda não tem confiança de andar. Ainda não tem confiança de pegar e simplesmente andar. Eles têm que segurar em algo, aí cai um pouquinho, levanta, cai um pouquinho, levanta. Eu acredito que talvez você, durante 2022, pode até ter bambeado um pouquinho. Mas agora, a proposta de Paulo para a tua vida é: começa a correr. Porque agora você vai começar a entender a palavra e começar a confiar diferente em Deus. Através dessa palavra você vai falar: opa, ei, não importa o gigante, não importa a situação, eu quero confiar no Deus Todo-Poderoso e continuar a minha caminhada. Só que agora eu já tenho confiança para começar a correr, e a viver o projeto de Deus sobre a minha vida. Que eu estou assim, Deus, o que eu vou fazer em 2023? É hora de romper. É hora de romper. Você está preparado? Você está preparado para viver o melhor ano da sua vida? Preparado para viver o sobrenatural de Deus? Ei, eu creio que 2023 vai ser diferente para nós. E por mais que as pessoas estejam atemorizadas com o governo, atemorizadas com as doenças, com o Covid, com o que for, ei, vai ser o melhor ano da tua vida, vai ser o melhor ano da tua história. E em nome de Jesus, você vai romper com tudo que você quiser. Em nome de Jesus. Simplesmente será o ano de romper. Romper as barreiras espirituais, romper, as barreiras da mente, as coisas que tentam te travar no passado. Semana passada eu falei sobre a âncora que estava segurando o teu barco. Meu Deus. Eu acredito que você já rodou a manivela e aquela âncora que estava presa no fundo do mar começou a subir. Começou a subir. Jesus. E aí o navio fez. E aí você entendeu. É hora de salvar. É hora de avançar. É hora de avançar. É hora de crer no sobrenatural de Deus sobre a tua vida. É hora de crer no sobrenatural de Deus sobre a tua casa. É hora de crer no sobrenatural de Deus sobre o teu ministério. É hora de crer no sobrenatural de Deus sobre o que Deus vai fazer sobre a tua vida. Vai salvo, Jesus. É hora de romper. Mas para isso precisa se colocar os olhos nele. Deus ele tem falado comigo que é hora de romper. Aleluia. Eu não sei o que você precisa romper. Romper fala de arrebentar, fala de explodir, fala de arrancar, desligar talvez. Talvez você esteja preso a algo do passado e é hora de arrebentar. Aleluia! Talvez você ainda esteja caminhando e dizendo assim: eu vou a passos lentos. E Deus já falou contigo aí, é hora de dar passos largos. É hora de um novo tempo. É hora de um novo momento.
Então eu quero te chamar para começar a mover o sobrenatural aqui na tua vida. Divina também. Eu quero te chamar para começar a mover o sobrenatural na tua vida. Quero te chamar para
Deus é lindo, gente. Muitas das vezes a gente realmente larga Ele, a gente fala assim, não quero mais, não dá mais para mim. Muitas das vezes as situações são difíceis, mas o convite de Cristo hoje é olhar para mim. Paulo ele diz, olhando firmemente. Situações adversas elas vão vir sobre a tua vida, mas continue focado, continue olhando para o alvo, e o alvo é Jesus.